Que você fale e vai continuar perdendo, né? Bom dia, irmãos. A vocês que estão aqui, aos nossos irmãos que estão aí conosco, conectados nessa nova maneira de a gente também vir para a igreja, né? Essa é uma nova maneira que a gente tem de vir para a igreja. A gente não está aqui presencialmente, fisicamente, mas nós estamos aqui à distância, nós estamos adorando com vocês, mesmo à distância, nós estamos juntos aqui na igreja, né? Essa é uma nova forma que a gente está descobrindo, né, irmãos? A gente vê a tecnologia. Eu tenho ido em algumas igrejas tão pequenas, até mesmo quase o chão de terra, muito simples. Os bancos, muito simples. A luz, bem simples. Mas todos eles estão ali com o celular, não é? A gente vai estar pregando, aí o irmão está ali com o celular, põe um pedestalzinho aqui, põe aqui, ele colocou uma internet, e aí é transmitido para, sabe lá para quem, né? Para 10, 20, centenas, e quiçá que sejam milhares de pessoas que vão escutar a palavra de Deus. Então hoje nós temos uma nova, um novo formato, né? Parabéns à igreja, obrigado pastor Jairo pelo convite. O pastor Jairo a gente também já se conhece há bastante tempo, né? Desde que ele estava no Rio de Janeiro. Eu já era pastor naquela época, né? Ele era um menino, mas um menino bem grande naquele tempo, né? E nós nos conhecemos desde lá, depois estudamos um período junto no colégio, e agora trabalhamos juntos aqui nessa região aqui, aqui da capital de São Paulo, né? Como ele disse, eu estou acompanhado aqui pela minha esposa, sempre é bom estar junto com ela, tá bom? Na verdade, hoje de manhã, eu quero falar algumas coisinhas para vocês, e eu entendo que nós temos 3 grupos de irmãos, nesse momento da pandemia, 3 grupos. Há um grupo de irmãos que estão assim, que a pandemia fez com que a gente deu um empurrãozinho para ele ir para casa, e infelizmente ele não voltou mais. Ele não está nem conectado, e ele também não está aqui com a gente. É triste isso, mas há pessoas que aconteceu isso. Há um outro grupo de pessoas que se acostumaram tanto em casa, que estão lá. E é bom que estejam em casa, mas estão muito acostumados em casa. Então o que ele faz? Ele abre o cardápio. Sabe que o cardápio é aquele que você vai no restaurante, né? Você pega o cardápio e diz assim: onde eu vou assistir o culto hoje? Onde eu vou assistir? Eu vou assistir lá na universidade, porque lá o pregador tal está lá hoje. Eu vou assistir lá o professor Rodrigo, não é? O professor Antônio, o José. Então, eu quero ouvir ele falar. E aí você pede um pouco do convívio da igreja. Isso está acontecendo nas nossas igrejas, não é? E alguns estão tão acostumados que parece que estão com um desafio para vir para a igreja. Esse é um grupo de irmãos. Não é o caso de vocês estão ligados, vocês estão conectados conosco aí. Mas há um outro grupo de irmãos que são vocês que estão aqui na igreja, que estão desejosos de estar aqui, de acompanhar, mesmo com alguns desafios, mas com todos os protocolos. Você que não está aqui, saiba que tudo aqui na igreja está acontecendo os protocolos recomendados. Afastamento, nós temos um pouquinho de afastamento, todos estão usando máscara aqui, com exceção, eu sou o único que não estou usando aqui, que eu estou aqui na frente, estou com mais de 1,5 metro de distância. A gente tem álcool gel para passar. Veja, a gente tem todo cuidado. E adventista tem que cuidar da saúde, amigos. Alguém me pergunta: pastor, o que a igreja adventista fala sobre a vacina? Talvez esse seja um campo minado que eu vou falar, né? Um campo minado, né? O que se fala sobre a vacina? Irmãos, a igreja adventista é o seguinte: nós como igreja recomendamos a vacina. A igreja recomenda a vacina, mas reconhece que as pessoas têm a liberdade. Nós recomendamos a vacina, mas nós recomendamos muito mais a aplicação dos 8 remédios da natureza que Deus orientou para a gente. É isso que a igreja está orientando. Usar os 8 remédios. A ciência tem a sua grande contribuição. Aliás, irmãos, a vacina é uma solução de Deus ou dos homens? Uma boa pergunta, né? A vacina é uma solução de Deus ou dos homens? O que você pensa? Não é? Então, eu digo o seguinte para você, ó. Quem deu sabedoria, obrigado porque vocês desligaram aqui a minutagem, que eu já fico tranquilo, tá bom? Está desligada a minutagem aqui, não estou preocupado mais com isso, né? Veja, a vacina é o seguinte: quem deu sabedoria? Quem deu sabedoria para os médicos fazerem a vacina? Quem deu? Deus. Quem deu sabedoria para o cientista estudar? Quem foi? Deus. Aliás, sabe que a vacina ela não foi criada em nenhum ano, né? Eles já estão estudando isso aí há muito tempo, Mas quem deu sabedoria foi Deus. Deus é o Deus da sabedoria, da inteligência. Mas a pergunta que eu te faço: essa vacina é uma solução de Deus ou dos homens?
Porque é o seguinte, essa vacina ela é temporária. Tudo que é temporário é da humanidade. A vacina vai salvar muita gente? Eu acredito que vai. Vai imunizar muita gente? Eu acredito que vai. Não é? Ela vai salvar milhões de pessoas? Eu acredito que vai. Claro que vai. Não tem dúvida que vai. Mas a solução humana é uma solução temporária. Por que ela é temporária? Porque é o seguinte, pode vir a Covid-20, a 21, a 22, e a Bíblia diz que virão outras pandemias. Então você percebe que a vacina, ela é uma solução humana. Ela não é uma solução divina. A solução de Deus para nós, nada mais claro do que o plano da salvação em Jesus Cristo. Porque essa é uma solução eterna, uma solução duradoura. Mas a solução da vacina é uma solução humana temporária. Mas a igreja recomenda que você tome. Tá bom? Nós recomendamos que você tome. Agora, você é livre para isso. Você é livre, você toma a decisão que você entende que tem que ser tomada. Se Deus dá liberdade para mim, por que a igreja não vai dar liberdade para você? Você é livre. Mas lembre-se que há consequências da sua liberdade. Você é livre para decidir, mas você não é livre para as consequências da sua liberdade. Isso tem tudo a ver com a vida espiritual que a gente tem vivido nesses últimos dias, tá bom? Veja, eu encontrei um site, esse site aqui, ó, eu não sei se você vai ter que... Isso, obrigado, tá bem? Existe um site, eu acho que essa é a primeira tela? Isso, tá bom. Existe um site, eu não consigo enxergar a distância aqui, então eu vou colocar aqui no meu celular. Esse site chama-se World Matter. O que esse site faz? Olha que interessante. Ele dá exatamente a população de agora no mundo. Por exemplo, eu peguei ontem às 15 horas, então hoje já tem um pouquinho mais, tá? Mas ontem às 15 horas tinham quase 7 bilhões e 900 milhões de habitantes no mundo. Isso é muita gente, né? 7,9 bilhões de pessoas ao redor do mundo. Aí eu te pergunto, como é que a gente pega o evangelho para esse povo? Como é que você aqui, de Cotia, sentado comigo aqui na igreja, você que está me ouvindo, como é que a gente prega para esse povo? 7,9 bilhões. Hoje, diariamente nascem, em média, mais de 100 mil crianças. Todo dia, 100 mil pessoas nascem no mundo. Aliás, deixa eu corrigir isso aqui. São mais de 300 mil por dia que são nascimentos, mais de 300 mil por dia. São 80, quase 90 milhões de nascimentos só esse ano. Só nesse ano foram quase 90 milhões de pessoas que nasceram. Morrem por ano, quase 38, aliás, até esse ano já morreram quase 37 milhões e meio de pessoas. Em virtude claro, a pandemia acelerou isso, né? Mas morrem pessoas diariamente. Morrem mais de 100 mil pessoas morrem por dia. São mais de 100 mil famílias que perdem um esposo, que perdem uma esposa, que perdem um filho, uma filha. São mais de 100 mil pessoas que morrem a cada dia. Olha, essa aqui é uma outra página da estatística sobre a sociedade. Quantos livros são lançados por dia? Eu fiquei admirado disso, né? São mais de 1,5 milhão de livros, todos os dias que são lançados. São mais de 302 milhões de jornais em circulação hoje. Tem mais de 440 mil aparelhos de televisões que são vendidos diariamente. São informações interessantes, né? Eu estava observando aqui, quanto de dinheiro que se gasta com videogame? Olha que interessante, está lá na tela. Quanto dinheiro gasta com videogame? Em média, mais de quase 200 milhões de dólares por dia. Aliás, deixa eu ver se é por dia. Não sei se é por dia, aqui não fala se é por dia, né? Mas são quase 200 milhões. Aliás, aqui, ó, dinheiro gasto em videogames. Hoje, quase 200 milhões. As pessoas estão buscando, elas estão buscando o lazer, não é? A diversão, e aí vai pelo mundo afora. Me chamou a atenção também isso aqui, ó, sobre alimentação. Nós temos aproximadamente 900 milhões de pessoas desnutridas no mundo. Gente que não tem o que comer, ou vive com menos de $1 por dia. Pessoas com sobrepeso,
Você percebe aqui, ó, olha que interessante. Tem mais gente com sobrepeso do que gente que está morrendo de fome. Percebe ali na tela? Olha lá, ó. Tem mais de 1,7 bilhão pessoas que estão com sobrepeso do que pessoas que estão desnutridas. Ou seja, a gente não sabe comer. A gente está com um problema que a gente não sabe comer. Pessoas que morrem, por exemplo, de fome, são mais de 20 mil pessoas que morrem de fome todos os dias. E aí tem mais outras informações sobre saúde. Me chamou a atenção sobre esse assunto sobre saúde. Ó. Mortes causadas por doenças transmissíveis este ano, mais de 8 milhões. Abortos, mais de 27 milhões. Mortes de mães durante o parto, quase 200 milhões de pessoas. Pessoas infectadas com HIV, são quase 43 milhões de pessoas que estão. Agora eu vou conseguir enxergar bem. Você tá me impressionando mesmo, né? Obrigado, viu? E aí nós temos suicídios. Olha que interessante, isso aqui é impressionante, né? São pessoas que estão com suicídio ali, né? Ali, ó, 680 mil pessoas já se suicidaram somente esse ano. São informações que eu trouxe para vocês, e isso me chama bastante atenção. Mas a pergunta que eu te faço é o seguinte, a pergunta é, como é que a gente prega o evangelho para esse povo? Como é que eu falo para 7 milhões de pessoas? Como é que eu falo para esse pessoal sobre Deus, para eles? A televisão ajuda, a rádio ajuda, os e-mails ajudam, a internet ajuda, mas tem uma pessoa, aliás, a ferramenta mais importante de todo esse processo chama-se você e eu, o ser humano. Nós somos os mais importantes nesse processo. Então eu quero convidar vocês a abrirem a Bíblia agora. Vamos abrir a Bíblia. Você está com a Bíblia aqui, a você que está com a Bíblia em casa, quero te convidar a abrir a Bíblia. Nós vamos ler 2 textos bíblicos hoje de manhã. E são os únicos 2 que eu vou ler para você hoje de manhã, tá bom? Em cima disso eu vou construir a mensagem da próxima meia hora que eu tenho aqui com vocês, tá bom? Então a gente vai construir de maneira rápida esse contexto. 2 textos bíblicos. O primeiro deles você vai encontrar em Mateus capítulo 4, verso 18 a 22. Eu vou abrir a minha Bíblia aqui e você vai me acompanhar aí comigo, tá bom? Mateus capítulo 4, nós vamos ver do verso 18 a 22. É um texto bem conhecido, é um chamado que Jesus faz aos seus discípulos, tá bom? A minha Bíblia é uma Bíblia, não é, revista atualizada, então pode ser que ela difere um pouquinho da sua, mas eu vou ler aqui para você, que está em Mateus capítulo, não está na tela o texto, porque é importante que você abra a sua Bíblia, então não vou colocar o texto na Bíblia, você vai abrir aí e vai ler comigo, tá? Mateus capítulo 4, verso 18 a 22, lá diz assim, ó, é um texto conhecido. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eles eram pescadores. E disse-lhes, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e começaram a seguir Jesus. Passando adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Muito bem, esse é um texto que diz o seguinte, é um texto do chamado que Jesus faz então para 4 dos seus discípulos. Vamos agora ao próximo texto. O próximo texto que nós encontramos está no livro de Mateus capítulo 9. Você quer passar para mim aí, por favor? Mateus capítulo 9, obrigado, viu? Ok. Volta 1, obrigado. Mateus capítulo 9, vamos ler os versos 9 a 13. Mateus 9 a 13. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe, segue-me. Ele se levantou e o seguiu. E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos, por que você come, mestre, com esses publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes.
Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não holocausto. Pois eu não vim chamar justos, mas sim pecadores ao arrependimento. Ok, esse aqui nós encontramos dois textos. Textos que apresentam para nós, de maneira muito específica, próximo. Textos que apresentam para a gente de maneira muito específica, que Deus faz um chamado. Ele chama pessoas que estão dispostas a fazer o trabalho. Pessoas que estão dispostas a se envolver na sua obra. Deus chama pessoas, Deus convida pessoas para realizarem o seu trabalho. Pessoas que estão dispostas a saírem da sua zona de conforto e a irem para uma zona um pouco mais, pode passar a hora? Um pouco mais avante, né? Veja, nós encontramos, é interessante que o que nós encontramos aqui é que existem chamados muito específicos. Nós encontramos pelo menos dois tipos de chamados, tá bem? É o chamado para ser um discípulo. Tem o chamado para você ser um discípulo. E é um chamado para você ter um trabalho muito específico, ou seja, um ministério específico. Um chamado para ser discípulo, ele envolve todos nós que estamos aqui. Agora, o chamado para ser específico não envolve todo mundo. Por exemplo, nem todo mundo foi chamado para ser pastor. Nem todo mundo. Nem todo mundo foi chamado para ser um evangelista. Nem todo mundo foi chamado para ser um missionário. Nem todo mundo foi chamado para isso. Mas todos nós fomos chamados para sermos discípulos, convidados para seguir Jesus. Esse é um chamado que ele nos faz. Então há uma diferença do chamado para ser um discípulo, e é um chamado, a diferença de um chamado para você ter um ministério específico. Por exemplo, eu fui chamado para ser um pastor, e eu não queria ser pastor. Na verdade, eu nunca quis ser pastor. Não era meu plano ser pastor. Meu pai queria que eu fosse médico, e minha mãe queria que eu fosse pastor. Desde o ventre da minha mãe sempre orava para que eu fosse um pastor. E meu pai queria que eu fosse um médico, né? E a mãe um pastor. E oração de mãe é mais violento mesmo, né? Oração de mãe não é fácil, né? Se você pedir para sua mãe orar, saiba que as coisas vão acontecer. Não tem escapatória a isso, né? Mas, veja, eu vejo assim alguns colegas, não sei se foi o caso do pastor Jairo, mas alguns colegas dizem o seguinte, que parece que um anjo apareceu para ele de madrugada e disse assim: você vai ser pastor. Ou então ele recebeu um chamado assim, impactante. Teve um sonho. Alguém mandou dizer isso para ele. É alguma coisa assim, impressionante. Eu conheço colegas que receberam um chamado, que deixaram tudo. Não é? Tinham empregos muito bons. Deixaram tudo, deixaram o emprego, deixaram os recursos, deixaram a profissão. E receberam o chamado e foram. Eu acho isso impressionante. Comigo não foi assim. Comigo foi bem diferente. Tentei fugir até a última hora. Tentei fazer engenharia civil, depois engenharia química. Depois fiz administração. Você vê que eu sabia o que queria mesmo, né? Estava bem definido já a minha profissão, né? Mas assim, às vezes Deus tem um chamado específico para você. Deus tem um chamado próximo. Deus tem um chamado muito específico para cada um de nós. Mas também a gente entende que existe o discipulado. O discipulado, ele é para todos. Todos nós podemos ser discípulos, e devemos ser discípulos. Todos nós somos chamados para ter uma atividade espiritual. A gente não pode passar na vida, especialmente na vida cristã, sendo simplesmente um membro de igreja. Isso não faz parte da natureza espiritual do chamado que Deus faz para a gente. E eu quero falar para vocês hoje, eu quero falar para vocês hoje sobre algumas implicações, pelo menos algumas implicações, quase próximo então, algumas implicações que ele faz para nós, que tem a ver com o chamado, tá bom? E é sobre esse texto que eu apresentei inicialmente, eu dividi pelo menos em alguns aspectos desse chamado que ele faz para nós. São implicações que nós temos. Implicações estas que têm a ver com o chamado de Cristo. A primeira implicação é esta aqui, ó. O chamado de Cristo implica em mudança de vida. Nós lemos o texto aqui, só para você recordar. Nós lemos lá no livro de Mateus, capítulo 4, 19, só para recordar que nós lemos aqui. Ele fez assim, Jesus falou assim: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Veja, aqui nós encontramos um chamado, uma implicação de uma mudança de vida. É interessante que você veja, Jesus usou uma linguagem muito conhecida por aqueles homens. Você sabia que dos 12 discípulos, 7 trabalhavam com pesca? Dos 12, 7 estavam envolvidos no comércio de pescaria.
conheciam de peixe, sabiam a melhor hora de pescar, conheciam da matéria, eles eram especialistas naquele assunto. Você pode observar que a Bíblia, em algum momento, Jesus falou assim, ó, Jesus disse em alguns momentos assim, né, que ele veio buscar as ovelhas perdidas. Para quem que ele falou isso? Falou isso para agricultores, para pecuaristas. Ele também falou assim que é tempo de colheita, grande é a seara e poucos são. Alguém outro dia, eu estava numa igreja falando, não pastor, esse texto é errado. Ele disse que grande é o Ceará e poucos são os cearenses. Eu falei, não é isso não, cara. Ele leu equivocadamente na Bíblia, né? Não é Ceará, é Seara, não é? Grande é a seara e poucos são os ceifeiros, não os cearenses, né? E poucos são os ceifeiros. Então, mas ele falou isso para quem? Para agricultores. Mas quando ele fala para pescadores, ele usa um termo para as pessoas entenderem o que ele está dizendo. Então ele diz o seguinte, ó, ser um discípulo implica em mudança próxima, em mudança de vida, isso implica. Na verdade, olha aqui, ó, pescadores de homens. Esse é o termo que a Bíblia fala. E esse termo é um termo que eles conheciam, era uma disposição. E quem não está apto a mudar de vida, não está apto para ser um discípulo. Quem não está apto a uma mudança no estilo de vida, não pode ser um discípulo de Jesus. Por quê? Porque existe responsabilidade, existe compromisso. Você que está me ouvindo hoje de manhã aí, sabe? Existe responsabilidade num chamado, num discipulado, de uma mudança de um comportamento de vida. Jesus falou o seguinte, vinde após mim e eu vou fazer vocês pescadores de homens. Então havia uma proposta. Sabe, o que nós não podemos entender é como certos elementos. Obrigado. Vamos ver se sai isso aqui, tá? Obrigado, viu? Obrigado. Como certos elementos, não é? A gente não pode entender como é que certos elementos que se dizem cristãos buscam dinheiro e fama deste mundo em nome de Cristo. Eu não consigo compreender isso. Porque, veja, ser um cristão é uma mudança de vida, e às vezes mudança de vida para coisas diferentes, e talvez em padrões mais baixos. Padrões mais baixos. Por quê? Porque quando você é um discípulo, de repente você tem um emprego, e às vezes tem que abrir mão do emprego. Você tem que abrir mão, às vezes, de um curso da faculdade. Ser um cristão não é uma brincadeira, gente. Você sabe que o diabo não está brincando de ser demônio. E muitos de nós estamos brincando de ser cristãos. Nós estamos brincando às vezes, sabe? Nós não estamos num parque de diversão. Põe na tua cabeça isso. Nós não estamos no End No Wide. Nós não estamos no Hopi Hari. Nós estamos numa luta tremenda do bem contra o mal. E nós temos que tomar uma posição séria com respeito a isso. Uma posição verdadeira. E isso às vezes envolve uma mudança de vida. Envolve uma mudança de comportamento. Sabe? Jesus chamou seus discípulos do mundo para que, na mais nobre e mais útil de todas as causas, fossem instrumentos nas mãos de Deus para convocar outras pessoas a conhecer o que a gente conhece. Sabe? O envolvimento principal dos discípulos e nosso tem a ver com a implantação do reino de Deus. Esse é o envolvimento principal. Ser um discípulo implica uma mudança de vida. Nem sempre para melhor, às vezes até para pior. Mas a nossa visão é uma visão de eternidade, não é uma visão simplesmente terrena. Isso é para a gente poder pensar. Isso envolve todas as pessoas. Sabe, o que eu penso é o seguinte, irmãos. Isso não envolve o pastor. Esse não é um trabalho meu e do pastor Jairo. A gente está aqui, a gente prega na igreja, a gente motiva vocês, nós oramos por vocês, nós incentivamos os irmãos, nós queremos empurrar vocês às vezes, mas essa não é uma obra só minha. Essa não é uma obra do pastor. Esta é uma obra de cada indivíduo, de cada pessoa. Você sabe quantas pessoas estão estudando a Bíblia aqui na nossa região hoje? São mais de 8.000 pessoas. 8.000 pessoas. E você sabe que cada uma delas, nós estamos, olha que Bíblia bonita essa aqui, ó. Olha que Bíblia bonita essa Bíblia. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você gostaria de ter essa Bíblia aqui de presente? Sinceramente, você gostaria de ter essa Bíblia? Quem gostaria de ter essa Bíblia? Quem gostaria? Você gostaria? Pastor Jairo, olha quem quer, pastor. Levanta, não, eu quero saber se você quer a Bíblia. Eu estou disposto a dar essa Bíblia para vocês mesmo, de verdade. Isso não é marketing, não, é verdadeiro. Você quer essa Bíblia?
Muito bem. Pastor, filmou aí, pastor? Muito bem, pode baixar sua mão. E você pode receber a Bíblia. Mas claro que você tem um compromisso com isso. Nós estamos doando esta Bíblia para todas as pessoas que querem ser pescadores de homens, de mulheres, de crianças. Pessoas que querem sair da sua zona de conforto e ensinar a Bíblia para alguém. Mas pastor, como é que eu faço para ganhar a Bíblia? Nós temos uma plataforma, o pastor já deve ter falado aqui, já em algum momento ele vai apresentar de novo isso. Tem uma plataforma que está lá na internet, uma plataforma que você põe o teu nomezinho lá e o nome da pessoa que você está estudando a Bíblia. Para que é isso? Para ficar te controlando? Não, nada disso não. É para a gente motivar as pessoas, para a gente, sabe, incentivar. Cada pessoa que está lançada na plataforma, você tem direito a uma Bíblia. Essa Bíblia, para você abrir diante da pessoa e ensinar para ela. Irmãos, a minha mulher está aqui hoje de manhã. Esses últimos dias, nós saímos da nossa zona de conforto. Desde o ano passado, quando começou a pandemia, nós pensamos assim, como é que eu consigo sair da minha zona? Como é que eu posso ser um pescador de homens? Como é que eu posso ter uma mudança, uma mudança de vida? Como é que eu posso fazer isso? Aí eu e ela nós nos desafiamos um ao outro. E essa semana, nós temos 15 pessoas, individual, não é classe bíblica não, tá? Individual. Nós temos 15 pessoas que nós, semanalmente, nós temos um estudo bíblico com a pessoa, através da internet, do WhatsApp, através do Zoom, a pessoa está do lado de lá, nós estamos aqui, e isso demanda o quê? Demanda tempo, demanda mudança de horário, demanda mudança de comportamento, mudança de abrir mão de algumas coisas que a gente gosta em favor do discipulado. Porque eu e vocês, nós somos discípulos de Jesus Cristo. Uma outra coisa, irmãos, olha, primeiro a gente tem uma mudança de vida. Segundo, o chamado de Cristo implica numa renúncia. Eu li para vocês agora de manhã, o texto diz assim, ó, eles deixaram as redes, deixaram tudo, deixaram o barco, deixaram o pai, deixaram os peixes da água e foram seguir Jesus Cristo. Sabe o que isso significa? Que seguir a Jesus, ser um discípulo, significa em renunciar, abrir mão daquilo que você talvez mais gosta. Mais gosta. O que você mais gosta? Eu não sei. Mas eu gostava de algumas coisas, eu tive que abrir mão disso. Por quê? Porque o chamado de Cristo implica em renunciar a algumas coisas. O chamado de Cristo tem prioridade. Nenhum interesse humano. Escutem, olhem para mim. Esse assunto de máscara às vezes incomoda a gente, né, pastor? Você não sabe se a pessoa está te olhando, está sorrindo, está chorando, né, cara? Se ela está prestando atenção, né, cara? Às vezes o olhinho está fechado, mas a boca está aberta, né, pastor? Né? Você não sabe o que está acontecendo. Então, olhem para mim aqui, ó. O chamado, ele tem prioridade. O chamado de Cristo tem prioridade. Nenhum interesse pode sobrepor-se a ela. É difícil, mas este é o preço do discipulado. Os discípulos tiveram que deixar a rede, tiveram que deixar barco de pesca, tiveram que deixar a família e outras coisas importantes para que se tornassem úteis na casa de Deus. Eu te pergunto, o que você tem que deixar? Às vezes a gente é pegado em umas coisas tão pequenas, né, que a gente não quer abrir mão daquilo. A gente não quer abrir mão. Mas quem sabe você pode embutir naquilo que você não quer abrir mão. Quer ver uma coisa? Lembrei agora. Eu não sei se a tua esposa é que nem a minha, mas a minha, ela gosta de um cabeleireiro que é uma brincadeira, gente. A sua também gosta? Gosta de fazer a unha. A sua também gosta? Não é? Eu acho que isso é da natureza feminina e isso é importante. Porque é melhor ter uma Mercedes em casa do que um Fusca na rua, né, pastor? Não é verdade, pastor? Eu tenho Mercedes em casa do que um Fusca na rua. Então, olha, você tem que esse cuidado. Mas como é que eu posso ser um discípulo, uma discípula de Jesus no salão? Você pensou sobre isso? Como é que você pode ser? Como é que você pode ser isso? Você pode. Você não pode? Claro que você pode. Porque discípulo é você renunciar a algumas coisas para o bem de outras, para aquilo que é maior. Deixa eu contar para vocês, ó. Esse ano eu tirei férias e eu morei 5 anos em Recife. 5 anos em Recife. Eu gosto dos baianos, dos pernambucanos, eu amo os nordestinos. Está aqui no meu coração, né? E nós fomos para lá, eu e a esposa, eu morei 5 anos lá em Recife, e eu gosto muito de um lugar chamado Porto de Galinhas. Se alguém conhece esse lugar. Lindo, né? Maragogi. Ai, que lugar bonito, não é não? E eu estive lá agora, faz um mês e pouco atrás, né?
Tirei uns 15 dias de férias e fui lá. Recomendo para você, pastor. Lugar bonito, né? Como é que eu posso ser um discípulo lá? Como é que eu posso ser um discípulo lá? Muito bem. O que acontece? Nós pegamos um bug para fazer um passeio de bug na praia. Eu conversando com a minha esposa sobre as coisas da igreja, sobre fé, sobre religião. O bugueiro, nós fomos em 5 pessoas, eu, ela, o meu cunhado, a cunhada. Veja, família bacana, né? Levei até o cunhado comigo, né? Cunhado, a cunhada, levei a minha prima, fomos em 5. Não dava para ir num bug só, fomos em 2 bugs. Aí negociamos com os 2 meninos ali, fomos em 2 bugs. Eu fui com eu e a esposa e a prima, e o meu cunhado e a cunhada foram em outro bug. Bem, isso já era assim, mais próximo do final da tarde, eu conversando com a Lília sobre a igreja e tal. Aí o bugueiro parou e perguntou assim para mim: vocês são evangélicos? Eu falei: olha, amigo, eu além de ser cristão, eu também sou pastor. Aí o olho dele brilhou, né? Ele falou: que igreja você é? Eu falei: eu sou adventista. Ah, eu conheço a igreja. E ele falou: e eu sou pregador da palavra. Eu falei: que legal. Quer ver? Pega o meu Instagram aí. Você sabe que hoje, esse negócio de Instagram. Aí peguei o Instagram na praia, abri, eu vi ele pregando, ensinando a Bíblia, fazendo um programa na praça pública. Eu falei: que bonito. E o meu colega do outro bug, ele toca violão, ele canta na igreja. Eu falei: mas que bonito. Aí eu aproveitei: você sabe uma coisa, eu sou pastor e eu dou aula de teologia. É verdade? Eu quero fazer teologia. Eu falei: eu sou professor de teologia. Você quer estudar a Bíblia comigo? Irmãos, pense em alguém extremamente interessado. Comecei a estudar a Bíblia com os 2 irmãos. Os 2 bugueiros que moram lá em Maragogi. Estou estudando a Bíblia com os 2. Estou no 4º estudo com eles. Aí um dia chega, e eles são jovens, têm 20, 24, 25 anos, jovens. E os 2 são líderes na igreja deles lá. Uma igreja evangélica, são líderes lá. Pense em alguém interessado. Aí um dia a esposa deles apareceu ali no vídeo, né? E eles têm 2 crianças, cada um na sua casa. Apareceram as esposas no vídeo. Minha esposa estava perto. Minha esposa olhou assim para elas: vocês também não querem fazer o curso de teologia? Ela falou: nós queremos, só que a gente não tem como pagar. Eu falei: mas faz o seguinte, eu vou abrir uma exceção para vocês 2, eu não vou cobrar de vocês. Vou abrir uma exceção para vocês. Né? E ela começou a estudar a Bíblia. Hoje à noite você tem um estudo, né? Agora era para ser da semana, mas deu um probleminha. Hoje às 6 horas, você marcou estudo com ela às 6 horas. Vai ser o 3º estudo delas. Eu já fiz o 4º com eles. Sabe, irmãos, a gente às vezes tem que renunciar ao nosso tempo, renunciar aos nossos prazeres, para ser um discípulo de Jesus. Renunciar aquilo que você aquilo que você mais se interessa, né? Renúncia não é uma coisa fácil, né, irmãos? Renunciar aquilo que você mais ama não é uma coisa simples, porque isso envolve privações, envolve provações. 3º aspecto, o chamado de Cristo implica na urgência no atendimento. A Bíblia diz assim para a gente: e ele levantou-se e seguiu. Mateus, falando de Mateus. Mateus levantou-se, como nós já lemos o texto hoje de manhã, ele levantou-se e seguiu a Jesus. Não procrastine. Sabe o que é procrastinar? É deixar para amanhã aquilo que você pode fazer quando? Hoje. Não procrastine. Não deixe para amanhã. Não deixe para depois. Mateus abriu o seu coração para Jesus e tornou-se uma nova pessoa. Não foi uma decisão fácil. Irmãos, não é uma decisão fácil de seguir Jesus. Não é uma decisão fácil. Eu sei, você que está me ouvindo aí pela internet, e vocês estão aqui sentados comigo aqui na igreja, não é fácil seguir Jesus. Não é uma coisa simples. Isso envolve renúncia, abrir mão, mudança de vida, mudança de interesses. Porque o nosso interesse está naquilo, irmãos, que jamais vai ser destruído. É a solução de Deus, não é uma vacina. Porque ela é temporária, mas é a solução de Deus para nós, filhos e filhas do Senhor, queridos. O chamado de Cristo não admite demora. Não tenha demora. É uma atitude decisiva, urgente, imediata. É como tinha aquele programa: é aqui? É aqui agora. Jesus faz um chamado, irmãos. O chamado tem que ser um chamado de urgência. É agora, envolve renúncia. Não envolve para depois. Um outro aspecto do chamado: o chamado de Cristo implica na eliminação de todo e qualquer preconceito. Ou seja, Jesus disse assim: por que você come, mestre, com os publicanos
e pecadores? Ou seja, irmãos, nossa igreja, você não pode ter acepção de pessoas. Você pode não concordar com a atitude dela, mas você não pode ter acepção de pessoas. Não pode ter acepção de raça, de cor, de religião, até mesmo de sexo. São pessoas, todas elas são candidatas ao reino dos céus. Jesus morreu por todas essas pessoas, por você e por mim. Fariseus às vezes como nós, hipócritas como nós, egoísta como nós, avarento como nós. Certo? Jesus morreu por todas as pessoas, não pode ter, a gente tem que eliminar todo e qualquer preconceito. Eu não aceito o erro da pessoa, o pecado. Aliás, Deus não aceita, né? Deus não aceita algumas escolhas que a gente faz. Mas as pessoas, Ele jamais despreza. Cristo não leva em conta as barreiras, está aqui, ó. Cristo não leva em conta as barreiras da separação que os homens levantam. Jesus, Ele não reconhece superioridade. Por isso Ele não faz acepção de pessoas. Ele aproximou de todos, dos pecadores, dos publicanos, dos escribas. Ele não se afasta das pessoas. Em Cristo, todas as barreiras e preconceitos caem por terra, diz a Escritura Sagrada. Não há status social, não há sexo, não há cor, não há raça. E Tiago recomenda para nós, né, que não deve ter acepção de pessoas, pelo jeito nenhum, irmãos. Ser um discípulo de Jesus é pregar para todas as pessoas, para todas as gentes, e seguir e testemunhar para todas as pessoas. E eu vou concluir. O chamado de Cristo, irmãos, implica na proclamação de boas novas. Eu não vim chamar justos, mas eu vim chamar pecadores. Está aqui, ó. O chamado de Cristo implica, o discipulado de Cristo implica em a gente pregar as boas novas. Estas novas de salvação, estas novas de transformação, esta oferta de amor que nós recebemos do céu. Você recebeu uma oferta de amor. Você recebeu uma dádiva do céu. Você recebeu o que tinha de mais precioso. E a Bíblia diz assim para mim, que a Escritura diz, eu não vim chamar justos, mas eu vim chamar pecadores, para que nós possamos pregar as boas novas da salvação em Jesus Cristo. Não fique só para você essa mensagem. Não viva internamente. Há muitas igrejas, irmãos, que são igrejas que vivem para si mesmas. Há muita gente que vive para si mesmo. Nós temos que viver, não, irmãos, temos que viver para pessoas de fora. O ano passado, irmãos, eu tive a oportunidade de pregar as boas novas para um rapaz. Para um rapaz que eu jamais imaginaria que ele ia se converter. Jamais. Durante todo o ano de 2020, pela internet, pelo WhatsApp, eu fiz todos os estudos com ele, fui pregando as boas novas para ele, fui discipulando. Finalmente, dia 19 de dezembro do ano passado, eu tive a alegria, irmãos, de batizar esse rapaz. Apresentei o bebezinho dele na igreja, batizei esse rapaz, e eu achava que esse rapaz nunca ele ia se converter. Mas a conversão não depende de mim, irmãos. O que depende de mim é pregar as boas novas. O que depende de mim é eu ser um discípulo. O que depende de mim é aquilo que Deus pode fazer através de mim, através do discipulado. Concluindo o culto. Para nos tornarmos produtivos do reino de Deus, existem algumas implicações. E eu vou repetir as implicações para você. Primeira implicação, disposição para mudar de vida. Você tem que ter disposição de mudar de vida. Você não pode viver a mesma vida que você está vivendo. Você tem que ter disposição para fazer isso, coragem para fazer isso. Segundo, você tem que ter espírito de renúncia. Renunciar àquilo talvez que você mais gosta, em favor daquilo que é mais importante. Terceiro, você tem que ter disposição imediata para o serviço. É aqui e agora. Quando a gente convidar você, vem participar com a gente. Mas pastor, eu não sei fazer o trabalho. Você sabia que nós temos agora um robô que faz para você? Você sabia disso? Pela internet tem um robô que faz esse trabalho para você. Você sabia disso? Ah, pastor, mas eu sou um discípulo, mas eu não consigo estudar a Bíblia com alguém. Nós temos um robô que faz isso. É você, é pelo WhatsApp. É simplesinho. É você, o robô e o interessado. O robô faz a pergunta, o interessado responde e você fica só de olho. Você fica só olhando. O robô pergunta, a pessoa responde e você fica de olho. Se precisar entrar, você entra e faz a sua contribuição. É a coisa mais simples. Tem 20 mil pessoas no Brasil estudando a Bíblia através do robô. 20 mil pessoas. Aqui em São Paulo, aqui na nossa associação, nós já conhecemos 5 pessoas que se converteram por esse trabalho. Você percebe?
nós fazemos o quê? É disposição imediata para trabalhar. Quarto, deixar de todo lado os preconceitos que a gente tem. E, finalmente, estar disposto a cumprir nossa tarefa de anunciar as boas novas de Cristo ao mundo. Essas exigências, elas são nos dadas, mas não resta dúvida que se a gente deve colocar isto debaixo do poder de Deus. Aqui são as implicações. Eu te pergunto hoje de manhã, você está disposto a ficar do mesmo jeito? Ou você tem uma disposição de sair da tua zona de conforto, renunciar ao que você mais gosta, viver uma mudança de vida e pregar as boas novas do céu? Eu tenho a ferramenta aqui, está tudo para te mostrar aqui, eu quero repartir com você isso, mas eu espero. Eu estou dizendo para você, eu estou fazendo isso. Eu estou fazendo isso. Nós temos 15 pessoas que nós estamos discipulando. E eu te pergunto, você está satisfeito com a vida que você está levando? Se você não está satisfeito, hoje é o dia de você talvez tomar uma decisão importante, tá bom? Deus te abençoe, Deus te guarde, e que a gente viva a esperança de um dia estar com o Senhor por toda a eternidade, amém? Que Ele te abençoe e que Ele te guarde. Vamos dar a mensagem ao mundo, proclamar a história da cruz, história de amor e graça, história de paz e luz, história de paz e luz. Com Jesus nosso Rei em breve voltará a reduzir Senhor, virá ao mundo, deve ser o nosso cantar, um hino de fé que fale das bênçãos do amor sem par, das bênçãos do amor sem par. Com Jesus nosso Rei em breve voltará a reduzir Senhor, virá seu reino de luz, um reino de paz e amor. Um dever é levar Cristo ao mundo, como alguém que pode salvar, que pode afastar pecados, e a glória de Deus mostrar, e a glória de Deus mostrar. Com Jesus nosso Rei em breve voltará a reduzir Senhor, virá seu reino de luz, um reino de paz e amor. Vem cá um pouquinho. Eu quero fazer um desafio com você, pastor, e com a sua igreja. Eu vou te dar essa Bíblia de presente, pastor. Essa é a Bíblia, essa aqui é a Bíblia missionária, a Bíblia daqueles instrutores que têm disposição e vontade, obrigado, pastor, que têm disposição e vontade de fazer o trabalho. Vamos fazer o seguinte, pastor, cada um dos irmãos que tiverem um aluno, pode ser pelo WhatsApp, pode ser pelo robô, ou alguém que eles têm contato. Se ele tiver um aluno, você vai lá no escritório pegar uma Bíblia como essa. Aí vamos fazer o seguinte, pastor, lança um dia especial aqui, coloca todas as Bíblias aqui na frente, faz um dia especial, faz um lançamento especial, coloca todas as Bíblias aqui na frente, faz um culto especial, ore por essas pessoas, e aí cada um vai vir pegar a sua Bíblia e levar para a gente discipular novas criaturas para o reino de Deus. Amém. Você aceita esse desafio, pastor? Claro. E aí se não aceitar, né? Não, pastor? Não é, Jair? Aí se não aceitar, né? Mas o desafio não é com você, o desafio é com eles, pastor. Não é? Então, eu queria desafiar você, pastor, e a sua igreja. Tem os estudos bíblicos aqui.
24 instrutores nos distritos 24, trabalhando. muito bom, pastor. Então faz o seguinte, um dia que você for pegar a Bíblia de todos, ou já pegou, talvez, não sei se você pegou, está no carro? Então faz o seguinte, ó, espera um pouquinho então, vê deles quem quer a Bíblia, quem tem alguém. Eu garanto, pastor, que tem gente aqui que tem. Eu tenho certeza. Talvez eles vão falar, você tem? Olha lá, ela tem uma lá, ó. Ela vai botar o nomezinho dela. E tem outros que, ó, se eu olhar para a galeria aqui embaixo, eu tenho certeza que tem, pastor, com certeza. Junta as Bíblias, coloca aqui, faz um culto especial. Desafia a sua igreja, que Deus vai dar muitas vitórias no poder do Senhor. Amém. Tá bom? Vamos orar. Querido Deus, aqui na tua presença, Senhor Deus, na igreja, e também conectado com nossos irmãos que estão ali distantes, pelo espaço, mas estão próximos conosco aqui através da internet. Nesta manhã, Senhor Deus, nós lemos a tua palavra, o chamado que Jesus fez para os seus discípulos, os desafios que eles vivenciaram, são os mesmos que nós temos hoje, de renunciar aos nossos interesses, de uma mudança de vida, de alguns compromissos, de pregar as boas novas. Eu sei que não foi fácil para eles, como também não tem sido fácil para mim e para ninguém. Mas, Senhor Deus, pelo Teu poder, pela Tua graça, ajuda-nos, ó Deus, a sermos discípulos do Senhor para implantar o reino de Deus na história deste mundo. Aqui está o pastor Jairo, meu amigo há tanto tempo. Esse Teu servo, junto com a Joyce, sua esposa, os meninos dele, tem dedicado a vida para cuidar das ovelhas. Senhor Deus, capacita o pastor Jairo, continua dando para ele essa disposição, inteligência, sabedoria que só o Senhor dá, para conduzir a igreja no discipulado, no ensino da Tua palavra, e que os nossos irmãos que aqui estão nesta manhã, todos juntos, possamos nos unir para sermos discípulos de Jesus, para ensinar a Tua palavra, para viver aquilo que o Senhor espera de nós, e para implantar o reino de Deus aqui e agora, para que um dia o Teu reino seja estabelecido para todo sempre na história deste mundo. Abençoe a Tua igreja, Senhor. Abençoe as pessoas que nós estamos estudando. Eu e a Lília, nós temos muitas pessoas estudando a Bíblia conosco. Alguns às vezes desanimam, outros mudam o dia, mas nós, Senhor Deus, nós temos que ser perseverantes. Ajuda-nos, ó Deus, dá-nos perseverança. Abençoa, Senhor Deus, a cada um irmão e irmã que está aqui, que tem alguém estudando a Bíblia com eles, ou pelo Zoom, ou pelo WhatsApp, ou pelo testemunho que eles estão dando, ou abrindo a Bíblia mesmo, ou quem sabe pelo robô da esperança. Mas, Senhor, usa-nos como instrumento, para que mais pessoas se agreguem a esse caminho, e que muito em breve, Senhor, muito em breve, possamos olhar para o céu, e dizer com alegria, que esse é o Deus que nós aguardávamos. Que a Tua paz e a Tua bênção estejam com todos nós nesta manhã, mais uma vez, e nós oramos em Cristo Jesus, o Senhor e Salvador. Amém, Senhor.